A paz do Senhor esteja com cada uma de vocês. Nossa, aqui eu me sinto muito distante, eu estou muito alto, longe de vocês. Mas é um privilégio estar aqui. Eu sou lá de Atibaia, congrego lá já há alguns anos. Estou morando lá tem 15 anos já. Nasci em São Paulo, vivi lá e depois Deus nos levou para lá. Já casada, com 2 filhas. E lá estamos. Foi lá em Atibaia que eu conheci a Igreja do Nazareno. Eu cresci na Assembleia de Deus. Na adolescência, congreguei por alguns anos numa comunidade lá em São Paulo. E fui conhecer a Igreja do Nazareno só quando cheguei em Atibaia. Meu marido foi chamado a trabalhar lá na empresa de companhia de energia, na época. E para lá fomos. E Deus nos conduziu até lá. E lá estamos. Temos uma igreja muito abençoada lá e muito abastada de pastores. O grupo de pastores lá é grande. Os irmãos brincam que tem um pastor para cada meia dúzia de membros. Nós somos lá já em 8 pastores e tem chegado um novo casal lá. Deus levou mais um casal de pastores. Por que Deus está reunindo esse povo todo lá? A gente ainda não descobriu tudo, mas Deus sabe as razões porque Ele tem feito assim. Na cidade nós temos a nossa igreja e recentemente, há um ano e pouco, um outro pastor nazareno que fazia parte de uma outra igreja se filiou também à Igreja do Nazareno. Então agora temos 2 igrejas lá servindo ao Senhor, juntamente com todas as outras denominações, e juntos formamos o povo de Deus. Eu já sou casada há muitos anos, 23 anos, no final do ano já faço 24 anos de casada. Temos 3 filhas, Beatriz de 21, a Ruth, que está ali comigo, que veio de companheira hoje, tem 17. A Isabel, de 13. E eu disse para a irmã Cibele que tem um agregado lá em casa, que meu sobrinho está morando com a gente, tem 1 ano e meio mais ou menos. O nome dele é Vinícius, ele tem 16 anos. E eu brinco que a gente tem uma grande família. Eu tenho muitos filhos. E é trabalhoso, mas vale a pena, né? Ensiná-los no temor do Senhor. E nós temos visto isso na vida das nossas filhas já. E continuamos servindo a Deus. O tema desta tarde é Mulher, Deus te vê. A gente não tem dúvidas que Deus nos vê. Quando a gente lê a palavra, isso fica muito claro para a gente. Mas em algumas situações da nossa vida, parece que Ele não está vendo. Parece que Ele não está nos olhando. Mas a Bíblia nos garante que Deus nos vê. E a gente vive numa sociedade hoje que está todo mundo preocupado com a sua imagem. Está todo mundo nas telas o tempo inteiro, né? Se não é olhando, é tirando fotos. A gente vive num mundo assim, o tempo todo. As redes sociais permeiam a vida de todas as pessoas, a maioria das pessoas. E a gente vê selfies e foto e cliques o tempo todo, que faz parte do mundo que a gente vive hoje. Mas a foto, ela só registra um momento. E é por isso que a gente se preocupa tanto com a foto, né? Quando a gente, mulher ainda, né, vai tirar foto. Ai, deixa eu arrumar, deixa eu ver como eu tô, deixa eu me ajeitar aqui. Porque a foto vai registrar apenas um momento. Meu marido até compartilhou recentemente lá na igreja, que é a minha filha mais velha, fez uma formação para trabalhar em hospital com aquele grupo de palhaços, e era a formatura, e ele tirou uma foto junto com o namorado da minha filha. E os 2 estavam péssimos na foto. Pareciam que tinham bebido um monte, porque a cara estava muito esquisita, porque a foto só registra um momento. Aquilo não é realidade na vida deles. Mas a foto pareceu. E a foto só registra um momento da nossa vida. A foto não registra tudo o que somos, tudo o que vivemos. Na foto a gente não consegue pôr nossas emoções, nossos sentimentos, nossas angústias, nossas alegrias. Ela pode até representar um momento alegre, mas ela não traduz uma história. Várias fotos podem contar uma história, mas não todos os momentos dessas pessoas, do que elas viveram. E é sobre isso que eu quero compartilhar essa tarde. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 139. Nós vamos ler os 18 primeiros versos. E depois a gente vai discorrer alguns personagens da palavra de Deus. Salmo 139 é um salmo tão lindo e tão conhecido. E a partir do verso 1.
Amém? Encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues, pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se suba aos céus, lá estás. Se desça ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia dizer à escuridão que me escondesse e a luz ao redor de mim que se tornasse noite. Só um instante que eu me perdi aqui. Mas nem mesmo a escuridão pode me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. A escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formada em segredo, enquanto eu era tecido na minha escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre, cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los, não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia, e quando acordo, tu estás comigo. Eu te louvo porque de um modo maravilhoso e extraordinário eu fui formado. Davi está falando da formação no ventre da mãe, e nós quando nascemos, um bebezinho tão pequeno, a gente é um livro em branco, nenhum momento foi registrado ainda. Ou melhor, dentro do ventre, algumas coisas já são registradas em nós, quando nós lá estamos. Mas nós contamos os nossos dias a partir da data do nascimento. E conforme vamos vivendo, a nossa história vai sendo registrada. E nós vamos tendo marcas na nossa vida, registro nas nossas memórias. Eu brinco que vida de bebê, não, a gente fala assim, vida boa, quando a gente vê um bebezinho dormindo, né, acabou de mamar, eles abrem até os bracinhos no colo da mãe, porque estão satisfeitos. Aí eu brinco dizendo que assim, que acho que não é tão bom assim, não, porque a gente não lembra desse tempo, né? É apagado da nossa memória, está lá no nosso inconsciente, a gente não tem aqui para lembrar desse tempo anterior. Mas a gente vai tendo a nossa história contada ao decorrer do tempo que nós vamos vivendo. E cada um de nós, cada uma de nós, tem marcas em nossa vida. E quando a gente fala de marcas, são coisas que nos fazem lembrar situações ou momentos que a gente não gostaria de ter vivido. Marcas que mostram que nós somos humanas e vivemos num mundo caído, vencido pelo pecado, e que vai trazer marcas nas nossas vidas que vão nos entristecer, que vão nos machucar. E quando eu falei da foto, que a foto só registra um momento, quando nós conhecemos alguém, eu estou aqui vendo, acho que todas, só o rostinho da Cibele que me era conhecido pela foto do WhatsApp. E eu acho que eu tenho vaga lembrança de ter visto uma irmã aqui na reunião de pastores. Eu posso estar enganada. Mas quando a gente vê uma pessoa, a gente tem uma impressão dela.
a gente faz um pré-julgamento, né? A gente acha que conhece alguém. E muitas vezes a gente se refere às pessoas quando nós não a conhecemos e não convivemos diariamente o tempo todo. A gente costuma falar das pessoas pelos rótulos. Ah, aquela irmã é assim, aquela pessoa, aquela que é falante. Aquele que é engraçado, aquele que faz piada de tudo, aquela irmã que é toda estilosa, que se veste bem. E a gente vai descrevendo como a gente entende, como a gente tem a impressão. Mas nesse nosso pré-julgamento, até nele, nós precisaríamos ter um cuidado. Porque às vezes nessa visão que temos do outro, ela não quer dizer que é exatamente assim que é aquela pessoa. Você já se enganou de às vezes olhar para alguém e achar, essa pessoa me parece tão assim, e aí depois que você vai conviver, você vê que a pessoa era o oposto daquilo que você imaginava. E às vezes, e na maioria delas, quando a gente faz um julgamento assim, que a gente muda de opinião, o nosso julgamento sempre era desfavorável à pessoa, né? Aquela pessoa me pareceu tão orgulhosa, aquela pessoa me pareceu tão assim. E aí quando a gente convive, nossa, aquela pessoa é tão gente boa. Eu me enganei no julgamento que eu fiz a respeito dela. Porque é assim que somos. Nós registramos momentos. E a gente costuma dizer que no ambiente de trabalho isso acontece bastante também. Porque a pessoa pode exercer a sua função da melhor maneira e exercer com excelência, mas um erro que ela comete, às vezes ela perde o trabalho por causa de um erro. Ela serviu tantos anos àquela empresa, mas apenas uma atitude dela fez com que ela perdesse o cargo que ela tinha por um erro que cometeu. Porque esse é o mundo que a gente vive. Mas a gente é mais do que uma história. Nós mulheres que estamos aqui, para Deus, nós somos mais do que só um momento, do que aquela foto. E nós entendemos e olhamos para Deus, entendemos Deus a partir do momento que a gente está vivendo, a partir da história que a gente está vivendo naquele instante, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente ou traz a carga do que a gente tem, e muito das marcas que a gente carrega, para se relacionar com Deus hoje. Mas Deus não é aquele que tira uma foto. A palavra de Deus diz que Ele é onisciente, está em todos os lugares. É onisciente, sabe todas as coisas. Onipresente, está em todos os lugares. E Ele é onipotente, é o Todo-Poderoso. E por ser onisciente, aquele que conhece todas as coisas, Ele tem a nossa história toda. Ele tem a nossa linha do tempo. Deus não nos olha só hoje, nessa tarde, 28 de setembro. Deus nos vê a história toda. Deus nos olha por completo. E pensando nisso, eu quero compartilhar com você a história de algumas mulheres da palavra de Deus. A primeira delas, quando a gente pensa em Eva, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? O que é, irmã? Você pode compartilhar aí? A gente pensa logo no pecado, né? A Bíblia não nos dá muitos detalhes da vida de Eva. A Bíblia não conta tantos detalhes sobre como ela vivia com Adão. Mas a gente sabe que Deus deu ela por companheira, para ser uma companheira idônea, para estar junto com Adão. Mas o que a gente, quando lembra da Eva, a gente sempre lembra da Eva como aquela que influenciou o seu marido a pecar e por causa dela o pecado entrou no mundo. Isso é bem verdade, é fato, isso realmente aconteceu. Mas Eva, a gente se lembra dela por um único momento da vida dela, mas com certeza a vida de Eva foi mais do que isso. Eva gerou filhos e a humanidade veio a existir por causa dela. Outra pessoa que eu quero que a gente se lembre, pense nela, Sara. Sara, esposa do Abraão. E a Bíblia tem vários relatos sobre a vida de Sara. E um deles a Bíblia diz que o marido dela já era idoso, Abraão já era idoso, a Sara também já era idosa, o costume das mulheres já tinha passado, ela não podia mais gerar. Ela não estava numa idade fértil para ter filhos.
Mas Abraão recebe mensageiros de Deus e ele vai fazer alimento para oferecer para aqueles anjos que ele recebe na casa dele. E a Sara está em outra tenda. E ela escuta eles conversando e esses anjos dizem a ele, esses mensageiros, que eram anjos do Senhor, daqui a um tempo eu vou voltar e Sara vai ser visitada e ela vai ter um filho. E a Sara riu. A Sara não acreditou. Naquele momento, se batesse uma foto de Sara, a gente ia guardar a memória de que a Sara riu por duvidar de uma promessa de Deus para a vida dela. Outro personagem que eu quero que a gente pense, Ana. Lembram de Ana? Quem não conhece, vou contar um pouquinho. Ana era casada com Eucana, e a Bíblia diz que esse homem amava bastante ela, mas ele tinha uma outra mulher. Aquela cultura é assim que eles viviam naquele tempo. Ele tinha uma outra esposa, Penina. A Penina deu filhos para ele. Mas a Ana não. A Ana era estéril. Essa era a marca que a Ana carregava. E todos os anos eles iam ao templo em Jerusalém, que era costume deles, eles iam adorar ao Senhor. E ela vai diante de Deus levando aquela marca que ela tinha, que ela carregava. A marca da infertilidade. Outro exemplo que eu quero falar é de Esther. Esther foi uma menina que foi levada cativa junto com o seu povo. E ela foi criada por seu primo Mardoqueu. Ela era órfã, ela não tinha perdido os seus pais. E ela vai viver criada por esse primo. E depois de um tempo, lá na cidade de Suzã, o rei Xerxes chama à sua presença a esposa dele, a rainha Vasti. Ela se recusa a ir, porque o rei queria exibir ela para os visitantes daquela época. As pessoas que estavam no banquete com ele, ela se recusa a ir. Por isso ela é deposta do posto dela. E meninas virgens são levadas ao palácio para serem escolhidas. E aprove a Deus de Esther, aquela menina órfã, marcada pelo sofrimento, ser levada a se tornar rainha naquele contexto que ela vivia. Outro personagem que eu quero lembrar, estou falando de todas as mulheres que tiveram marcas em suas vidas. Noemi. Noemi era uma mulher que casada, tinha 2 filhos e vivia no povo de Israel, mas a fome na sua época era muito grande, então ela decidiu, seu marido decidiu levar sua família para viver em Moabe, porque Moabe estava tendo comida, naquela terra havia alimento, a vida estava melhor, então eles se mudam, saem da terra, do meio da parentela deles, do meio do povo dele, da cultura deles, e vai viver no meio de um povo pagão, que não tinha entendimento de Deus, conhecimento de Deus. E por um tempo lá, eles viviam bem. Os seus filhos se casaram com 2 mulheres moabitas. E depois de um tempo, a Bíblia diz que morre o seu marido, morre os seus 2 filhos. E agora Noemi, viúva, naquele tempo mulher não trabalhava, ela era mantida pelo seu marido, e ela não tinha ninguém que a sustentasse, ninguém que cuidasse dela. Ela chama as suas noras para despedi-las, olha, eu não tenho filho para dar mais para vocês, vocês podem voltar para a terra de vocês, para os pais de vocês, para a família de vocês. Uma delas volta, Ruth decide ficar com Noemi, e Noemi volta para a sua terra, marcada pela sua dor, pelo seu sofrimento. E quando a reconhecem, ela diz, não quero que vocês me chamem mais de Noemi, eu quero que vocês chamem de Mara, porque agora eu me tornei uma mulher amarga, eu estou marcada pelo sofrimento. Outra mulher que eu quero que a gente pense um pouquinho sobre ela, agora lá no Novo Testamento, uma mulher que a gente já ouviu falar tantas vezes, que sofria bastante, há 12 anos com um fluxo de sangue contínuo, e ela era marcada. Naquela sociedade, a mulher quando estava nos seus dias de menstruação, ela tinha que ficar retirada, ela não podia estar convivendo com as pessoas, até que passasse os dias, ela fosse ao templo, fosse purificada para voltar ao convívio da sociedade. Era assim que eles viviam de acordo com a lei de Moisés. E essa mulher há tantos anos vivia assim. Então ela era considerada uma mulher imunda, ela não poderia estar no meio do povo.
E a Bíblia diz que ela, marcada com o seu sofrimento, curvava como andava, ela vai até no meio da multidão, marcada pela sua dor. A palavra diz que ela tinha gastado todos os seus recursos para sarar, buscando atendimento médico, buscando os recursos que eles tinham naquela época para que ela fosse curada, mas ela não havia sido curada. Outra mulher que a gente fala bastante, foi mencionado o texto aqui hoje, João 4, Jesus encontra uma mulher, a mulher samaritana na beira do poço. E ela começa, Jesus não tinha costume de se conversar com mulher, em público eles não poderiam conversar. Mas Jesus chega ali e ele começa a conversar com aquela mulher. E aquela mulher vai logo falando das marcas que ela carregava, de sofrimento, de desilusão amorosa, que ela tinha tido tantos maridos e o que ela tinha agora não era dela. Ela carregava essa marca. E a última que eu quero falar hoje, e a gente já ouviu muito sobre ela também, Marta. Uma mulher tão ágil, tão trabalhadora. Mas esse texto de Lucas, eu peguei o texto de Lucas 10, fala que Jesus chega à sua casa e ela tinha uma irmã Maria. A Maria para ouvir Jesus, não era costume também que mulher se assentasse para ouvir mestre. Naquele tempo quem parava para ouvir os mestres eram os homens, mas Maria estava tão entusiasmada em ouvir Jesus que ela senta ali e fica ouvindo, e Marta trabalhando, Marta querendo atender Jesus, e Marta fica marcada. Quando a gente fala de Marta, a gente lembra logo. Não é aquela que estava trabalhando, dedicada para servir Jesus. A gente já lembra logo. É aquela que não ouviu Jesus. É aquela que não parou para ouvir Jesus. Não é verdade? É assim que a gente se lembra de Marta. Mas depois que eu mencionei todas essas marcas de todas essas mulheres, há algo tão especial de Deus. Todas nós carregamos as nossas marcas. Eu não sei qual é a sua. Eu vivi marcas na minha vida. Eu cresci num lar dividido, porque minha mãe caminhava com Jesus e a igreja levava eu e meus irmãos, mas meu pai não era. Ora ele ia, eu recebo Jesus, ficava alguns meses, se afastava. Nunca teve uma fé firme em Jesus. Foi assim a vida toda. Em janeiro desse ano Deus o levou para si. Mas assim que meu pai viveu a vida toda dele. Então eu cresci num lar dividido. E por esse lar ser dividido, o casamento dos meus pais não era o melhor modelo. E quando eu olhava para aquilo, eu dizia, eu não quero me casar. Eu tenho medo de me casar. Eu não quero casar para sofrer. Eu não quero casar para ficar sozinha. E esse ambiente da minha casa me gerou insegurança. Eu cresci muito insegura. E eu cresci tendo sentimento de solidão. Não é que eu estava sozinha. Não é que eu passei a minha vida sozinha. Mas eu tinha esse sentimento. Porque meu pai trabalhava muito. E ele era muito ausente. O lugar que a gente ia com irmãos, a igreja, meu pai nunca estava. Meu pai nunca estava em casa. Ele saía muito cedo, chegava muito tarde. Eu tive pouco convívio com meu pai na minha infância. As boas lembranças que eu carregava era dele tocando o violão, que meu pai tocava. Mas isso marcou a minha vida. E eu cresci com essa marca no meu coração. Assim como todas essas mulheres que eu mencionei que tinham marcas em sua vida. Mas Deus olha para nós. E Ele olha para a nossa história, e como a Cibele irmã já mencionou aqui, Ele nunca disse que nós passaríamos a nossa vida sem ter dificuldades ou aflições. Que Ele pudesse pintar só perfeição na nossa história. Porque assim Ele estaria tirando de nós o nosso livre-arbítrio. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele colocou em nós essa livre escolha. Você e eu escolhemos. Nós temos as nossas decisões. E nós escolhemos o que vamos ou não fazer. Eva teve uma escolha. Ela foi ensinada. Deus falou para eles, você não come desse fruto, porque esse fruto vai te dar um entendimento do conhecimento do bem e do mal. Não vai. Mas Eva foi iludida.
e ela comeu daquele fruto. A Bíblia não diz que Eva e Adão se arrependeram assim que Deus veio até eles. A Bíblia também não diz o que aconteceu depois, a não ser que eles foram expulsos do jardim, e daí eles não tinham essa presença de Deus ali constante todo dia. Mas a Bíblia diz que Deus traçou um plano eterno, e Ele prometeu para Adão e Eva que um dia viria um da semente dela, que esmagaria a cabeça de Satanás, e que traria de volta essa reconciliação com o Pai. As nossas histórias vão ser marcadas, sim, mas essas marcas podem ser sanadas quando a gente vai até Deus, quando a gente deixa que esse olhar de amor que o Pai tem por nós nos alcance, quando a gente permite que o amor de Deus trate as feridas que estão em nós. Depois de Eva, Sara também foi uma mulher que, mesmo não crendo, e isso é muita verdade, irmãs, eu tenho acompanhado o grupo de leitura na minha igreja, da Bíblia toda. A gente faz grupos de leitura, clubes de leitura, e vários irmãos acompanham um grupo que está querendo ler tal determinado livros da Bíblia, enfim. E eu tenho acompanhado o grupo de leitura anual. E é maravilhoso quando você vai lendo toda essa leitura, todo esse contexto bíblico, de ver como Deus se revela a nós. Como Deus se faz conhecido à cultura, ao povo, ao entendimento, à mulher, ao homem, à criança, ao idoso. Deus se faz conhecido. E mesmo Sara rindo, talvez fosse você e eu lá, a gente ia rir também, não é verdade? Deus cumpre a sua promessa, e Deus dá a Sara um filho, e ela chama de Isaac, quer dizer riso. Ela recebe a promessa de Deus. Independente de como somos e de como estamos, Deus cumpre os planos dele em nós, porque Ele é Deus, porque Ele é amor, é a essência dele. E às vezes nós queremos transferir esse nosso modo humano de lidar com a pessoa fez uma coisa que não é boa para mim, depende de cada personalidade, mas a nossa tendência é ficar meio com o pé atrás com a pessoa. Deus não, porque Ele é Deus, e Ele conhece, e Ele sabe que somos pequenos nas nossas limitações, e que as marcas que carregamos às vezes nos ferem, nos fecham, não nos deixa florescer, mas Ele vem com o seu amor, e Ele cumpre aquilo que Deus prometeu para nós. Ele vai cumprir, independente de nós, porque Ele é Deus. E Sara recebe essa marca de Deus agora, essa promessa de Deus, ela recebe o filho da promessa. A gente conhece a história e sabe que Sara quis dar um jeito nisso, até que Deus cumprisse, e a gente vê isso, até nossos dias, a consequência dessa ação dela. Mas Deus, em sua grandeza, cumpriu o plano que Ele havia prometido. Ele cumpriu a promessa que Ele havia feito a Abraão e também a Sara. Ana também recebe a promessa quando o profeta Eli vê ela chorando lá, se derramando, achando que ela estava bêbada, logo cedinho. E ela diz que não, que ela estava derramando a dor dela diante de Deus. E é isso que a gente aprende com Ana. A gente pode derramar a nossa dor nos pés do Senhor. Muitas vezes Deus vai colocar um Eli do nosso lado, alguém para nos ouvir, para nos encorajar, para dizer, Deus vai fazer, Ele está te vendo, mas é nos pés do Senhor que a gente lança as nossas dores. E Ana lançou diante de Deus, e Deus atende o desejo do seu coração, e ela gera a Samuel, e ela devolve ao Senhor um grande profeta de Israel. Além de Ana, Esther, a menina órfã, criada sem pai e mãe, criada por um primo, talvez não tivesse um modelo de mulher ali perto dela, e ela é levada ao palácio, e ela é escolhida entre tantas moças que lá estava,
mas para cumprir um propósito de Deus na vida dela. E através de Esther, Deus livrou todo o povo dela, que estava sendo perseguido e ia ser massacrado em uma determinada data. E toda a história conduz, e Deus conduz esse plano para que Esther fosse a salvadora do seu povo. Muitas marcas que carregamos, às vezes vai servir para que a gente assuma posições que vai abençoar outras pessoas. Deus, a palavra de Deus diz que Deus nunca tem planos de mal para nós, mas Deus transforma essas marcas. Deus transforma o mal em bem, porque Ele é Deus. E Ele é o Todo-Poderoso que pode fazer isso na nossa história. Noemi, uma mulher marcada pelo sofrimento, poxa vida, além de ficar viúva, perdeu seus 2 filhos. Deus não estava vendo essa mulher, estava. E Ele colocou uma Ruth do lado dela. Uma Ruth, uma amorosa, que foi mais do que uma filha, que ouviu todo o conselho de sua sogra. E por isso Deus trouxe bênção e restauração. E essa mulher, mesmo moabita, foi contada na genealogia do Senhor Jesus. Olha que coisa linda. Ela não merecia, ela não era judia, ela não era do povo escolhido. Mas Deus, com sua graça, com seu amor, com seus planos que são eternos, Ele fez e conduziu toda essa história. E aí Noemi tem Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi. E as gerações seguiram até que nasceu Jesus, o Salvador. A marca de Noemi, que tinha se declarado mar. Às vezes a gente rotula, a gente se rotula. Eu sou assim, eu sou amarga, eu estou sofrendo. Mas Deus não tem planos de mal. Deus não quer que você seja amarga. Deus quer que você tenha a doçura do Espírito dele na sua vida. E Noemi pôde experimentar desse cuidado de Deus. E uma moabita entrou na genealogia de Jesus. Isso é lindo de pensar. Como Deus faz coisas que nos surpreende, coisas que estão fora até do nosso padrão. Deus muda para que Ele cumpra o propósito dEle na nossa história. A mulher do fluxo de sangue, no meio da multidão, toda apertada lá. Jesus fala, opa, tem alguém aqui que me tocou. E a estranheza dos discípulos, todo mundo está te apertando, Jesus. E aí ela se declara lá no meio, fui eu. E de Jesus saiu virtude, curou essa mulher. A marca que ela carregava, ela deixou de carregar, porque ela foi até o Senhor Jesus. E ela recebeu a cura. Jesus olha para ela, vê aquela mulher e muda a história dela. Marta, aquela que estava lá, toda atarefada. A palavra diz lá em João, depois, quando o irmão dela morre, Lázaro, e que Jesus chega atrasado, e que ele estava enterrado, ela vai correndo até Jesus. Marta vai correndo até Jesus. E ela disse, se você estivesse aqui, ela conhecia Jesus. Porque ela disse, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Marta conhecia Jesus. Marta, naquele momento, ela não parou porque ela estava preocupada com tantas coisas, e muitas vezes também vivemos assim, tão preocupadas e atarefadas com tantas coisas, tão preocupadas, e a gente não vê nem a irmã que está na igreja, que está correndo para fazer coisa. Você quer resolver na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em tantas coisas, mas a gente pode parar, e a gente deve reconhecer que Jesus pode fazer. Muitas vezes a gente está fazendo tantas coisas, achando que o nosso braço... A gente vive num mundo hoje assim, que a gente acha que a gente tem que fazer tudo. E quando a gente não tem que fazer tudo, a gente só tem que fazer o que é nossa parte. O que é de Deus, Ele não precisa de nossa ajuda. E Jesus vem e cura o irmão dela e devolve Lázaro às suas 2 irmãs. Então Marta não era alguém que não conhecia Jesus, que não queria nada com Ele, que estava lá só ocupada, não. Ela estava atarefada naquele momento, sim, mas a palavra de Deus diz mais à frente que ela conhecia quem era Jesus Cristo. Nós carregamos marcas nas nossas vidas. E essas marcas deixam feridas, algumas
saram rapidamente, outras nem tanto. Outras, queridas, nós vamos lutar a vida inteira com elas. Mas Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. E a gente precisa declarar a nossa dependência de Deus. E eu estou aqui falando que você tem marcas, Deus te vê como pessoa. Porque nós mulheres desempenhamos tantos papéis. E às vezes a gente quer dar conta de tantas coisas diante de Deus. E a gente não precisa. A gente, diante de Deus, você vai dar conta da sua vida. Você vai dar conta se você ensinou os seus filhos no temor do Senhor, mas você não vai dar conta da vida dele. Quem vai dar conta da vida dele é ele mesmo. Diante de Deus somos um só. E diante de Deus só podemos prestar conta de quem somos. Deus vê você na sua individualidade. E Deus não quer, a Bíblia não é cheia de Evas. Uma Eva. Sara, uma. Noemi, uma. Ana, uma. Marta, uma. A gente até pode se identificar com algum desses personagens. E a palavra de Deus também não traz essas mulheres como modelo a ser seguido. Porque o modelo a ser seguido só é um, que é o Senhor Jesus. A palavra de Deus traz exemplos. Traz princípios para a gente viver. A gente vai deixar as nossas marcas, as nossas limitações, quem somos diante do altar do Senhor. Maravilhoso a abertura que a Cibele fez falando de como somos, as nossas diferenças. E às vezes também o problema acontece porque a gente olha para uma irmã e fala, nossa, que irmã abençoada. Eu queria ser assim, eu queria cantar igual a irmã cantou, que lindas vozes, eu amo cantar, eu canto um louvor lá na igreja, gosto muito e ver o louvor e ver pessoas talentosas, que maravilha, mas se Deus não me deu o dom de cantar, não tem problema. Se o meu dom é estar lá atrás cozinhando, se o meu dom é estar cuidando das pequenas, se o meu dom, não importa que ele não esteja em evidência, mas é minha história, é quem eu sou, eu não preciso ser igual a ninguém. Deus, mas eu não sou mansa igual a irmã fulana, eu sou tão explosiva, não tem problema. Também precisa daqueles irmãos que chacoalha, que faz o povo andar, que faz todo mundo se mexer. Deus usa as nossas características, Deus não nos anula. Deus usa aquilo que Ele colocou em nós. E quando a gente se aproxima do Senhor, as nossas qualidades se exaltam. E os nossos defeitos diminuem. Porque Deus faz isso em nós. A presença do Espírito Santo faz isso em nós. Mas Ele não anula quem somos. E Deus não anula a nossa história. Mas Ele reescreve. Jesus, quando esteve nesse mundo, Ele mudou a história, Ele marcou essa história, Ele dividiu o tempo. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Existe um antes de eu me relacionar com esse Deus de amor. E existe um depois de quando eu comecei a me relacionar. E o meu medo do casamento passou. E eu vou dizer que eu me casei tão jovenzinha. Eu tinha 19 e ia fazer 20 anos quando me casei. Tive a minha primeira filha com 21 anos. E Deus mudou isso em mim. Eu tenho um casamento abençoado. E você pode viver o que Deus tem para você. Você precisa se lançar diante de Deus e saber que a sua vida não é feita de um só momento. Mas a sua vida também não é feita só de pedacinhos. Deus as tem na palma da sua mão. E Deus não se relaciona comigo e com você apenas pelo momento. Ele tem a nossa história. Às vezes a gente fala assim, não vou à igreja hoje não estou muito bem, eu fiz o que eu não devia, agi de uma maneira... Mas Deus está disposto sempre a nos acolher. Deus é um Deus justo, é um Deus de amor, e Ele não vai passar a mão na nossa cabeça, filhinha, você fez errado, tudo bem, não. Deus quer nos trazer de volta sempre para os seus braços, nos reconciliar. Mas como a palavra de Deus diz que o filho mais novo sai de casa, fica longe, o mais velho estava perto, e esse filho foi, gastou toda a herança do pai, e quando ele volta, o pai não está lá pronto, né? Com o pezinho batendo. Sabia que você ia voltar, só estava esperando a hora de você chegar aqui. Não, ele
recebe de braços abertos, porque é a figura de Deus. Deus está sempre nos acolhendo. Ele não vai nos deixar do modo que estamos, porque Ele quer nos trazer para a sua presença, para que a nossa história exale a história do Senhor. Para que através da nossa história, outras pessoas conheçam sobre o Senhor Jesus, sobre o Salvador, sobre o nosso Deus. E para a gente finalizar, eu quero que a gente leia aqui em Jeremias 29, capítulo 29, os versos de 11 a 13. Deus nos vê. E Ele diz assim: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Deus nos vê. E quando a gente se rende a Ele, Ele cuida de nós. Ele cuida das suas dores, Ele cuida das suas tristezas, Ele te vê nas suas limitações, Ele te vê nas suas fúrias, Ele te vê na sua incapacidade, Ele te vê em cada lugar que você está. Mas a gente não tem que querer ser e fazer como outros, nós temos que querer ser o que Deus tem para cada uma de nós. Amém? Eu quero orar com vocês nessa hora, entregando diante de Deus a nossa vida, e saber que nós não somos uma fotografia, nós temos uma história que está diante de Deus, e Ele está olhando para nós em todo o tempo. Querido Deus, nós te louvamos por essa tarde e por estarmos aqui, ó Deus. Te louvamos porque o Senhor nos vê desde o ventre da nossa mãe, desde nós ainda tão informes. E a palavra diz que nenhum dos nossos dias ainda havia sido escrito, mas o Senhor tinha a nossa história em suas mãos, porque o Senhor é assim, Deus, um Deus que sabe de todas as coisas. Nos ajude a cada dia a entender e crer que a nossa vida está em tuas mãos, que o Senhor cuida de cada detalhe. O Senhor cuida do nosso trabalho, das decisões importantes que precisamos tomar, assim como a rainha Esther foi um instrumento para livrar todo um povo. O Senhor é aquele que nos vê na nossa dor quando estamos escondidas, como aquela mulher do fluxo de sangue que não queria ser vista, mas o Senhor a viu e a transformou, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é aquele que transforma nossas amarguras em doçura, que coloca sorriso nos nossos lábios, que enche o nosso coração da certeza que se o Senhor está conosco, a gente vence todas as coisas, e a gente pode experimentar do teu milagre como Marta experimentou com a ressurreição de Lázaro. A gente crê, Deus, que nas nossas limitações, quando ofendemos a Tua santidade com os nossos pecados, em Cristo Jesus somos restaurados, somos limpas, somos santificadas, e essa posição que o Senhor nos coloca, ninguém pode tirar. A Tua palavra diz que não há ninguém que possa nos arrebatar das Tuas mãos. Coloca essa convicção no nosso coração, Deus, e que a gente tenha essa cena tão latente na nossa memória, de uns olhos tão grandes, procurando os seus fiéis, que nós sejamos achadas pelo Senhor, e que o Senhor continue a cuidar de cada uma aqui, abençoar a vida das tuas filhas, que têm caminhado com o Senhor neste lugar, cuidar de todas as coisas e áreas das suas vidas, as suas emoções, a saúde, Deus, e saber que o Senhor está olhando cada uma de nossas áreas, e que o Senhor vê, mesmo quando os nossos sentimentos estão dizendo que não, o Senhor continua nos vendo, e está do nosso lado, de braços abertos, como um pai que recebe o seu filho, assim o Senhor nos recebe e nos acolhe. Nos ajude a crer, Deus, que somos amadas, queridas, e que experimentemos a cada dia desse teu olhar, desse teu cuidado, com a nossa vida, com a nossa história. Em nome de Jesus oramos, amém. Amém. Deus abençoe, queridas.